Os 7 piores exercícios da academia. A gente vai passar por cada um deles, só que já abrindo parênteses para vocês, time, são os 7 piores que são mais executados e alguns não deveriam ser feitos, outros, quando feitos, deveriam sofrer alguns ajustes. O primeiro exercício, eu já quero até deixar ele aqui antes de começar a vinheta, é um exercício chamado desenvolvimento por trás, que é onde a gente faz aqui atrás com a ideia de desenvolver os ombros. E por incrível que pareça, isso pode prejudicar e muito, não só o desenvolvimento muscular, como a segurança articular. Só que a gente vai falar melhor de todos esses 7 exercícios nesse vídeo rápido, direto e prático, depois da vinheta. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Henrique de Mauro e muitas pessoas me perguntam o que eu faço. Eu sou fundador da assessoria TDM, que é uma assessoria de treino, dieta e mudança de comportamento, mentalidade. E para saber mais, eu sempre deixo um link que leva vocês direto para uma consultora minha, para vocês tirarem dúvidas. Não fico falando muito no vídeo porque às vezes fica maçante, vou direto no conteúdo. E já respondendo a pergunta, a assessoria é para todos, tanto a galera que começou a treinar agora, ou para quem já treina. No começo do vídeo eu falei sobre o desenvolvimento por trás, esse exercício aqui. Provavelmente vocês já viram alguém fazendo ou já foram orientados a realizar esse exercício. Qual o grande problema aqui? O grande problema é que, primeiro, ele não aumenta a atividade do deltoide, que é essa musculatura, então a gente não tem um aumento da atividade. Isso significa que ele não possibilita um avanço, um progresso nos resultados. Só que, além disso, o ponto mais importante é que a articulação sendo movimentada nesse sentido, a gente tem uma sobrecarga maior na cápsula articular. Falou alguma coisa? Mostra de lado. Ah, mostrar de lado. A gente tem uma sobrecarga maior na cápsula articular, tá? Por quê? Quando a gente faz isso aqui, ó, o nosso cotovelo, ele fica exatamente no sentido do ombro, na mesma direção do ombro. E por estar na mesma direção do ombro, a gente tem o aumento da sobrecarga, porque o húmero ele fica raspando ali na articulação. No longo prazo isso pode prejudicar. Correção, exercício fantástico que vocês devem fazer, eu acho muito bom, é o desenvolvimento na frente com barra, tá? E olha a posição do cotovelo. A posição do cotovelo é a frente do ombro. Isso significa que o húmero ele desliza na cápsula articular com segurança e a gente tem uma otimização interessantíssima de toda a utilização do ombro, tá? Para vocês verem, a gente consegue perceber melhor daqui para cá a diferença do cotovelo. Consegue notar? Bom, isso nos leva para o segundo exercício, que é uma puxada, e que muita gente faz essa puxada de uma maneira que não deveria fazer. Vamos lá, dar uma olhadinha nela. O puxador é um excelente exercício, só que existem pessoas que fazem ele aqui atrás. E o princípio que eu passei para vocês do desenvolvimento é o mesmo aqui. Olha como é que estão meus cotovelos, olha a minha postura como está ruim. Então o que a gente faz? A gente altera a puxada para acontecer aqui na frente. E quando eu realizo essa puxada aqui na frente, o meu cotovelo ele fica levemente projetado à frente, dá mais segurança para o ombro e a gente ganha uma percepção que é chamada de conexão mente-músculo. E que essa conexão mente-músculo é imprescindível para o treinamento, principalmente do dorsal. Que a gente possa trazer o estímulo para as costas mesmo, que é uma musculatura difícil de sentir. Mas tem um terceiro exercício. E esse terceiro exercício eu tenho certeza que muitos de vocês já fizeram ou já viram alguém fazendo, e a gente vai falar dele agora. Nesse terceiro exercício eu preciso explicar para vocês, porque pode ser que ocorra uma confusão. Eu vou falar do crucifixo. Talvez vocês conheçam. Como eu disse, muitos de vocês fazem ou já viram alguém fazendo, que é esse exercício aqui, ó. Independente da angulação do banco, o crucifixo com halteres, ele tem uma eficiência que pode ser muito perdida devido à sua prática irregular. Quando a gente fala de músculo, a gente está falando que o músculo ele tem que sofrer tensão, ou seja, vocês precisam sentir, tanto no movimento de descida, subida, não importa, de qualquer exercício, que o músculo está sendo tensionado. No momento você resiste ao peso, no outro momento você vence o peso. No crucifixo com halteres, a maior eficiência dele
acontece nesse ângulo aqui, ó, daqui para baixo. E aí eu quero que vocês notem como esse movimento fica curto. Porque quando eu saio daqui para cá, praticamente a gravidade, ela anulou a tensão muscular. Porque eu não tenho nada fazendo com que o peso seja puxado para lá. Ele está simplesmente sendo puxado para baixo. Quando a gente pega o crucifixo no crossover, a gente tem um estado de tensão contínuo. Por quê? Porque o peso está sendo puxado pelo cabo. A substituição do crucifixo com halteres pelo crucifixo no crossover pode trazer um potencial de desenvolvimento muito maior. Mas o que acontece? Muitas vezes, por conta da academia estar lotada, a gente acaba fazendo esse crucifixo. E não é que ele é ruim, ele se torna muito defasado quando feito dessa maneira, e tem muita gente que faz. Isso é muito comum. Eu saio daqui, faço o movimento e termino aqui. Ou seja, eu tenho um descanso muscular grande aqui, o que não é interessante. Caso vocês vão optar por fazer o crucifixo com halter, para ele não ser tão ineficiente, abram até onde vocês sintam que está tendo tensão muscular no peitoral e dali para baixo vocês realizam um movimento. Mesmo que ele seja curto, pelo menos vocês estão mantendo o tempo sob tensão. Mas jamais façam o crucifixo até o final, porque perde-se um bom potencial e ele acaba sendo um exercício que tem uma desvantagem em relação à substituição dele no crossover. Tá? Esse é o principal ponto. Não que ele não deve ser feito, não que ele é péssimo, mas se executado nesses pontos neutros, onde não tem tensão, ele deixa boa parte da sua eficiência e vocês acabam perdendo boa parte dessa eficiência no resultado de vocês. Tem um quarto exercício que a gente vai falar agora, que é de abdômen, e eu acredito que seja um abdominal difícil de fazer e que muita gente acha que é muito bom para o abdômen, mas tem alguns poréns. Vamos lá. Esse exercício aqui, ele não é para o abdômen, principalmente da forma que eu estou executando, que é a forma que a maioria das pessoas executam. O que vocês notam aqui é que a gente tem o quadril alto, né? Dá uma olhadinha no meu quadril. E ele não abaixa. E uma outra coisa que a gente nota é que não tem um encurtamento do tronco. Quem realiza a flexão do tronco é o abdômen, musculatura do abdominal, musculatura do abdômen, principalmente o reto do abdômen. Esse exercício ele é fantástico, a gente tem estudos mostrando sua atividade, ele tem um efeito isométrico, porque quando você faz esse distanciamento, quando você realiza esse distanciamento, é necessário uma contração isométrica. Só que executá-lo dessa maneira pega mais exato. Eu vou pegar muito grande dorsal, cabeça longa do tríceps também, e eu vou deixar o abdômen de lado. Então ele vira como se fosse um coadjuvante, né? Ele é um figurante. Ele não é o motor principal. Para eu tornar ele eficiente, eu preciso de uma alta consciência corporal. Então se vocês não têm uma alta consciência corporal, não vale a pena executar. A execução completa e real do abdominal na rodinha ou abdominal no rolo é da seguinte maneira. Olha só como que muda a posição. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar o meu quadril, ó. O meu quadril ele vem para dentro. Automaticamente, melhor de lado, né, Ju? Então, o meu quadril daqui ele vem para dentro. Automaticamente eu já tenho um encurtamento e uma contração voluntária do meu abdômen. Quando eu realizar a ida ou a extensão, o que eu faço? Eu mantenho esse tronco fletido. E quando eu realizar a volta, eu imagino que eu estou enrolando de volta através do abdômen. Eu trago toda a atenção do movimento e a intenção para o abdômen. Então eu saio com esse quadril para dentro, eu vou distanciar, o quadril vai abaixar, olha como ele fica próximo do solo. E quando eu for voltar, imagino que eu estou enrolando. Tá vendo como eu trouxe enrolando? Isso diminui drasticamente a atividade do tríceps, cabeça longa, da dorsal, e aumenta de maneira significativa a atividade do abdômen. Eu saio de um movimento... O lapela tá de brincadeira aqui, viu? Eu saio de um movimento ineficaz e que não tem muito sentido fazer para o abdômen, que é esse aqui, que a maioria das pessoas fazem, e eu entro num movimento eficiente, que é os ajustes de coluna
percepção de contração e eu trago enrolando e faço o movimento acontecer no abdômen. Agora tem alguns exercícios que são ridículos e que esse sim não precisa de ajuste, o negócio é substituir mesmo. Faltou 3, eu passei 4, são 7. E é desses 3 que a gente vai falar agora que pra mim deveriam ser substituídos e não tem adaptação, é substituir mesmo. Vamos lá. Eu sei que muitos de vocês não têm culpa porque ou foram orientados ou viram na internet e acabam reproduzindo isso no treino, mas esse exercício aqui ele não tem função nenhuma. Inclusive ele é ridículo se você parar para pensar. Quando a gente faz abdominal lateral com um peso e um contrapeso, você anula um movimento em relação ao outro por conta do contrapeso. Eu tenho o mesmo peso nas duas mãos. Para melhorar, muita gente acha que soltando um peso e fazendo só com uma mão esse movimento, acredita que vai ter uma atividade interessante na região lateral do abdômen. Pode até ter, mas existe algo muito melhor e a coluna até prefere que você faça dessa forma. Vocês podem usar, pode passar, pode passar. Vocês podem usar matéria bench ou então no crossover, fazendo a rotação de tronco. Então isso aqui ó, é fantástico, a coluna agradece e a atividade do abdômen é infinitamente maior quando feito na lateral. Só que tem um penúltimo exercício que eu acho que vocês vão gostar e vai descobrir coisa nova. Fica até o final do vídeo que a gente já está acabando. Esse aqui é o penúltimo exercício, eu não sei nem como executá-lo, que é o leg de ladinho, né? Eu não vou nem executar para não correr risco, porque ele é extremamente perigoso. Eu não sei qual que foi a ideia, não sei como surgiu, mas por incrível que pareça, ainda tem gente que executa o leg de ladinho. E ele não demonstra, biomecanicamente falando, nenhuma eficiência adicional para o quadríceps e nem para o glúteo. Só que ele demonstra uma eficiência extremamente alta para a lesão. Porque a gente tira de cena a ergonomia do movimento, a estabilidade, tira isso e coloca um movimento completamente anti-anatômico, anti-ergonômico para realizar. Então o leg press, ele é feito dessa forma. A gente precisa fazer o leg press com grande amplitude, certo? E trazer os joelhos próximo do ombro para realizar o movimento de subida. Eu vou futuramente fazer um vídeo só sobre leg press, mas eu preciso passar para vocês o último exercício, que eu não sei por que isso vende tanto. Eu gostaria que vocês não caíssem mais nessa modinha. Vamos para o último exercício. Para fechar esse vídeo, Beca, coloca uma música de capoeira, porque esse afundo cruzado aqui, ó, parece mais uma dança de capoeira do que um exercício. O que acontece? Falando sério, pra gente dar uma olhadinha de maneira racional para esse exercício. Quando eu faço isso e cruzo dessa forma, o meu fêmur ele vai para dentro. Então é como se eu estivesse manifestando um valgo, que é o joelho cair para dentro. Automaticamente, o fêmur, quando eu trago isso aqui para dentro, automaticamente isso aqui tende a ir para fora, porque é um osso. E como o osso é sólido, se eu faço força para isso aqui abaixar, automaticamente isso vai subir. Isso força a cápsula articular num gesto que não é anatômico e também não é seguro. Então o afundo cruzado, por que eu falei que vende tanto? Porque tem aquela questão da modinha, né, de ser bonito, e realmente é bonito, chama atenção, né? Você vê uma pessoa executando isso aqui, chama atenção. Só que funcionalmente falando, ele não aumenta a atividade do glúteo ao ponto de eu ter uma maior manifestação de resultado no glúteo. É muito mais interessante fazer um afundo tradicional, ou então pegar um step, colocar no pé de trás ou no pé da frente, fazer um búlgaro, que são exercícios muito mais funcionais e que vão trazer, de fato, esse resultado que vocês querem. Esses são os 7 exercícios que eu não faria, os 4 primeiros com alguns ajustes e adaptações, e os 3 últimos que eu realmente tiraria do treino, substituiria, faria outros. Mais uma vez, para quem quer conhecer um pouco mais da assessoria, é para todo mundo, para quem está começando agora, para quem já treina. Link de uma das minhas consultoras, o link que leva vocês para uma de minhas consultoras, fica aqui embaixo. Eu sou Henrique de Mauro, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam do like. Vou deixar um vídeo recomendado e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!